Prof, tá sem som. E agora? Agora voltou. Voltou, né? Tá bem. Obrigado. Esqueci de abrir o som aqui. Tá aí. Então, a ideia é que a gente termine os exercícios de isomeria na aula de hoje, e aí na semana que vem a gente continue com as reações orgânicas, tá? Os exercícios de isomeria, pessoal, estão nas páginas 93, 94, tá? 93, 94. Oi. Não, não postei. Eu estou terminando de... Porque assim, o que que aconteceu, gente? Minha nuvem do Zoom ficou com tanta aula que eu não tinha mais espaço. E aí as aulas ficaram gravadas aqui no computador. Então eu estou puxando as aulas do computador e postando. Hoje à tarde, enquanto vocês estiverem fazendo o simulado, eu já vou postar essas aulas, tá? Já várias pessoas estão pedindo algumas aulas de isomeria, pediram um monte de aula aí que eu deixei de postar. Faz umas 2 semanas que eu não posto aula. Tenho impresso. Não pode, mas eu não tô com ele aqui ainda. Tá chegando, vai chegar hoje, tá? Eu vou deixar com a Ana na hora do almoço, tá? É, questão número 1, gente. Dois, ah, dois, dois alcinos isômeros de posição são produzidos a partir da fórmula mínima. Aí ele deu a fórmula mínima aqui. Dê as fórmulas estruturais. Ô, gente, o que que é um alcino? O que que é um alcino? É um hidrocarboneto de cadeia aberta que tem uma tripla, né? Alcino. Só lembrando, né? Hidrocarbonetos de cadeia aberta com uma tripla. Uma tripla. Qual é a fórmula geral do alcino? C2N. Não, não, ele deu aí a fórmula. Ele deu aí. Tá no exercício. C4H6. Tá aqui. A fórmula do alcino é CnH2n menos 2, tá? CnH2n menos 2, ó. CN4H2n menos 2. 2n8 menos 2, 6. Tá? Tá bom. Ele quer que a gente desenhe eles. Eles são isômeros de posição. Bom, se eles são isômeros de posição, o que que pode mudar de posição? Por exemplo, a tripla. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar montar aqui um alcino. Opa, perdão. Ó, esse aqui é um alcino. Como que é o nome dele? But um hino. But um hino. Bom, se ele quer um isômero de posição, eu vou trocar a tripla de posição. Acabou. Simples. Simples, ó. H3C, C tripla C, CH3, ó. C4H6 de novo, tá? Esse seria o isômero de posição do but um hino, que vai ser o but 2 hino. Olha lá. Se eu tentar mudar essa tripla de novo de posição, gente, aí eu já não tenho mais um isômero, né? Porque quando eu coloco a tripla aqui, ó, eu já volto a ter esse composto aqui, o butionino, tá? Então eu só tenho dois isômeros. Ahn, deixa eu fazer uma pergunta aqui, aproveitando que a gente está fazendo exercício para aprender. Daria para montar um isômero de cadeia com essa fórmula? Porque esses dois, eles são isômeros de posição. Tudo certo. Daria para montar um isômero de cadeia? Acho que daria, hein? Vamos ver. Hum, só se eu tentasse ramificar, mas não vai dar também. Porque, por exemplo,
Para eu tentar fazer um isômero de cadeia, o que que eu poderia fazer? Eu poderia tentar montar uma cadeia ramificada. Que aí você teria um isômero de cadeia normal e um de ramificada. Só que aqui eu acho que não dá. Por quê? Para eu ramificar essa cadeia, o que que eu teria que fazer com esse grupo aqui, ó? Colocar ele aqui no meio, né? Só que aqui já não dá mais, porque já tem quatro ligações, tá? Então você estoura as ligações. Então, acho que é só isso mesmo, não tem outros isômeros, não. De posição, de cadeia, função, não dá para ter isômero, tá? Então é isso mesmo. Fechou. Questão um tá aí. 2. Quantos isômeros podem ser obtidos a partir da fórmula molecular que ele deu aí? Dê os nomes e indique quais são os tipos de isomerias apresentados entre eles. Então, vamos lá. Eu quero montar isômeros com a fórmula C. C quanto? 3H6. Ah, é H8, maravilha. Ó, C3H8O dá para montar composto saturado, porque a fórmula é CnH2n mais 2, ó, com oxigênio. Então, pode ser álcool. Vamos começar a montar álcool. E éter, viu? CH3, CH2, CH2, OH. Esse é um isômero. Aí, o que que dá para mudar nesse isômero? Posição. Posição da hidroxila. Esse aqui é o propan 1-ol, né? Propan 1-ol. Propan 1-ol. Posso trocar a hidroxila de carbono. Então, eu vou ter o isômero de posição dele. Aqui, ó. Só troquei a hidroxila de posição. Aqui eu vou ter o isômero propan 2-ol. 2-ol. Daria para montar o álcool de cadeia fechada? Não dá. Sabe por que não, gente? Cadeia fechada, não lembra ciclano? Ciclano é CnH2n. Se você tentar fechar essa cadeia, você vai perder hidrogênio. Não dá para montar. Não dá para montar álcool de cadeia ramificada, porque só tem 3 carbono. Então, assim, de álcool, gente, os únicos dois são esses aqui. Tá? Agora, eu posso pensar em isômeros de função para eles. Aí eu vou desenhar éter, né? Aldeído não dá, porque como tem a dupla, eu vou perder hidrogênio. Não, aqui não dá nem aldeído e nem cetona, tá? Nem adianta tentar montar, porque o número de hidrogênios não vai ser atingido. Então eu vou desenhar um éter. E eu acho que de éter só dá para desenhar um só. Não tem como desenhar outro éter isômero, ó. É 2 carbonos para um lado, um carbono para o outro, né? Esse é o metoxietano, tá? Então, tipo assim, como é que a gente responderia, por exemplo, numa prova discursiva, né? Se eu estivesse fazendo uma prova discursiva, eu colocaria as 3 moléculas e colocaria assim, ó, A, B, C. Por quê? O exercício pediu para a gente dizer o tipo de isomeria, né? Então, por exemplo, entre A e B, isomeria de posição. Entre A e C e B e C, nós temos isomeria de função. Ele pede para que nós classifiquemos os tipos de isomeria, tá? Beleza? 3. Considere os compostos orgânicos metilfenilcetona
e propanona. Apresente a equação química que representa o equilíbrio tautomérico para cada um desses compostos. Ih, Maria. Metil, metil, fenil, cetona. Tenta montar essa fórmula aí, gente. Metil, fenil, cetona. Isso é nome usual, né? Tá com cara de nome usual, né? Põe nome de ramificação, né? Ele quer que a gente monte a estrutura. Aí ele falou assim: escreva o equilíbrio tautomérico. O que diabos é um equilíbrio tautomérico? É quando o composto se transforma em enol, lembra? Os compostos do tipo cetona e aldeído, eles são transformados em enol por uma reação reversível. Então, o que ele quer é que a gente faça isso, a gente escreva essa reação, tá? Bom, metilfenilcetona, gente, ó. Cetona, C dupla O. Metil, metil. Fenil, cetona. Metil, fenil, cetona. Aí agora eu tenho que mostrar isso virando um enol. E aí? Como que eu vou transformar isso num enol, gente? A reação que transforma enol em aldeído ou aldeído cetona, enfim, é uma reação intramolecular. O que que acontece aqui, ó? Para eu transformar isso num enol, eu tenho que gerar uma ligação dupla entre carbonos, não é? Tá vendo? Então o que eu vou fazer? Tá vendo essa dupla aqui, ó? Eu vou transferir essa dupla para o carbono da esquerda. E no exato momento em que essa dupla vem para cá, ó, para formar o C dupla C, um dos hidrogênios daqui vem para cá, ó, e transforma essa cetona em enol, tá? É o equilíbrio enol-cetona, enol-cetona. Então eu tenho isso, ó, H2C, C dupla C, onde tinha o C dupla O, agora vai ter um OH aqui. Isso e o anel. É claro que você só consegue responder esse tipo de questão se você lembrar do equilíbrio, tá? Isso é o equilíbrio tautomérico. Aqui eu tenho a forma cetônica do equilíbrio e aqui eu tenho a forma enólica do equilíbrio, tá bom? Ele pede isso para dois compostos, para metilfenilcetona e para qual que é a outra? Propanona. Tudo bem, propanona. A propanona é de três carbonos, né? Dimetilcetona, ó, dimetilcetona. Aqui. A mesma coisa. Eu vou transformar isso no enol. Então, se eu vou transformar isso no enol, eu posso deslocar a dupla ou para o carbono da esquerda ou para o carbono da direita. Aqui. Eu vou deslocar para o carbono da direita. E na hora que a ligação migra de posição, o hidrogênio troca de ligante. Ó, tá aí. Oi. E? Do enol? Não tenho a mínima ideia. Como que eu daria o nome? É, eu vou ter que usar isso aqui como feniletenol. Feniletenol. É isso mesmo.
Se a gente fosse dar nome, né, ficaria, desculpa, fenil, que é o anel, e aí etenol. Etenol. Aqui. Aí no caso da cetona aqui, ó, nesse exercício, pessoal, ele coloca duas cetonas, né, para se transformarem em enóis, mas aldeídos também podem, tá? Aqui vai ficar H3C, COH, dupla, CH2. Esse é o propen-2-ol. Propen-2-ol, ó. Met, et, prop, o carbono com a hidroxila, né? Então esse aqui ficaria propen-2-ol. Aí, tá? 3. 3 não, 4. O ácido butanóico é um composto orgânico que apresenta vários isômeros, entre eles substâncias de funções diferentes. Considerando-se ésteres e ácidos carboxílicos, o número de isômeros que esse ácido possui é. Então, ele cita o ácido butanóico. Gente, ácido butanóico, ó, C4H8O2. Vamos lembrar aqui. 4, porque o prefixo do ácido é but. Se ele é ácido carboxílico, gente, tem o C dupla O, não tem? Observa que o número de carbonos e hidrogênios é 1 para 2, tá vendo? E como ele é um ácido carboxílico, ele tem dois oxigênios, o C dupla OH. Então a estrutura do ácido é essa, ó, 1, 2, 3, 4. Ó, ó. Esse aqui é o isômero, esse aqui é o ácido carboxílico, tá? Eu quero agora, o que ele pediu é desenhar todos os isômeros que sejam ácidos e ésteres, que sejam isômeros dele. Então vamos começar pelos ácidos. Que outro ácido eu poderia escrever que seria isômero desse? E aí a gente já vai aproveitando e dando nome, né? Vamos colocar aqui. Esse aqui é o ácido butanóico. Ô, gente, só uma curiosidade. Lembra que alguns ácidos têm nomes usuais, né? O ácido butanóico, ele é conhecido como butírico. Butírico, tá? Butírico que vem do inglês butter, manteiga. Tá? Ele é encontrado na manteiga, esse ácido. Butírico. Agora eu quero um outro ácido que não seja butírico, que seja isômero dele. Dá para fazer isômero de posição? Tem alguma coisa para eu mudar de posição aqui? Não. O carboxila está sempre na ponta. Então, isômero de posição não dá. Mas de cadeia dá. Se eu meter, tá vendo aqui tem um metil, não tem, ó? Se eu botar o metil aqui, ó, eu crio um ácido ramificado. Seria assim, ó. Ó, ó lá. Esse é o ácido 2-metilpropanoico. Porque agora a cadeia carbônica ficou com 3 carbonos, ó. E o metil aqui. Então, esse aqui seria o ácido 2-metilpropanoico. Não dá para fazer cadeia fechada. Olha, eu acho que de ácido só tem esses dois, hein? Professor, a Verônica não está focando. Não? Alô? Desfoca. Se eu ficar muito tempo sem olhar para ela, ela perde o rumo. Ô, gente, eu acho que de ácido não tem mais. Não tem mais o que fazer. Eu tenho o butanóico ou
o metilpropanoico. Tá? Agora eu vou tentar outros isômeros que não sejam ácidos. Podem ser ésteres. Então agora eu vou começar a desenhar ésteres de 4 carbonos. Lembrando que no éster você tem o grupo carboxilato, né? Assim, ó. Certo? Quantos carbonos tem no meu éster? 4. Então eu posso fazer quantos ésteres diferentes, gente? Eu posso fazer um assim, ó. Professor, a Oi. Verônica. Peraí. Oi. Ó. 1, 2. 1, 2. 4 carbonos. 2 para um lado, 2 para o outro. Como que chama esse? Esse é famoso, hein? Acetato de etila. Acetato de etila. Ou etanoato de etila. Tá? Você pode usar o nome oficial, que seria etanoato de etila, ou acetato de etila. Tá? Que mais? Tem mais 2, tá? Se pensar que tem mais 2. O que a gente pode fazer para criar outros ésteres isômeros desse? Alguém consegue pensar em um? Propanoato de metila é um bom. Exatamente. Propanoato de metila. Ó, 3 carbonos de um lado. Peraí. Ó, aqui, ó. Aqui eu coloquei 3 carbonos de um lado, ó. C, C, C. Propanoato. Aí oxigênio e um carbono desse lado. Propanoato de metila. Que mais? Tem mais um. Aí você troca, inverte. Você usou propanoato de metila, agora faz o metanoato de propila. Troca. Faz 3, ó. Ó. Um carbono aqui, metanoato. Met, et, prop, propila. Tá vendo? Com 4 carbonos. Metanoato de propila. Não dá para tentar colocar dupla, pode esquecer, porque se eu tentar colocar mais dupla, eu vou perder hidrogênios, aí a fórmula já não coincide mais. Opa, perdão. Aí a fórmula já não coincide mais, tá? Eu acho que é isso. Oi. Formiato de propila. Aqui dá, formiato. Formiato. Por quê? Formiato? Porque veio do ácido fórmico. Então, para 2 carbonos é acetato, para 1 carbono é formiato. Tá? O propanoato não tem nome oficial, não tem nome usual, não. Propila, etila, metila, tá tudo certo. Então eu tenho 5 isômeros, né? 5 isômeros. Tá? Gente, só fazer um comentário sobre essa questão. O gabarito dela é C. Porém, eu discordo dele. Eu acho que é A. Por causa da Ah, não, é B, perdão. Por causa da pergunta. Quando ele fala assim, ó. O ácido butanóico é tananã, tananã, tananã. Considere ésteres e ácidos. O número de isômeros que o ácido possui. Então, tipo assim, ele considera o ácido como uma molécula. Ele quer quantos isômeros dele.
Se ele está perguntando quantos isômeros dele, é 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, existem 4 isômeros do ácido butanoico. Butanoico. Só que, se não me engano, a resposta oficial da questão é 5. Tá? Beleza? Então, a resposta é B de bola. B de bola. Aqui. Cinco. Você vê que as primeiras questões que a gente está fazendo, né? Até agora só isomeria plana. Né? Daqui a pouco começam as espaciais, tá? As cistrãs. Tal. 5. Monte as fórmulas estruturais e desenhe, caso existam, os isômeros geométricos. Ah, aqui já apareceu. Isômeros geométricos dos seguintes compostos. Então ele pede para montar a fórmula e, se tiver isômero geométrico, montar os isômeros. Vamos lá. Primeiro composto. Nossa. Primeiro composto é ácido putz, ácido butan, butenodioico. Butenodioico. Meu Deus. Dioico. Tenta montar a estrutura aí, vai. Ácido butenodioico. Quando o exercício é de isomeria cis-trans, eu gosto de... Porque eu normalmente eu desenho sempre no bastãozinho. Quando o exercício é de cis-trans, eu prefiro desenhar com os carboninhos. Fica mais fácil para eu visualizar, tá? Então, ó, but são 4 carbonos. 4. O infixo em indica que tem uma dupla. Mas espera um pouquinho. Onde que está essa dupla? É no primeiro ou no segundo aqui? Não pode ser aqui, nem fudendo. Por que que não pode ser aqui? Pelo seguinte, gente. Você não tem 2 ácidos carboxílicos, ó. Ácido não é grupo de extremidade. Então você já tem que desenhar aqui, ó, C dupla O, OH. E desse lado também, ó. Agora veja como não faz sentido. Como que eu vou botar uma dupla aqui, ó? Porque se eu tentar botar uma dupla aqui, ó, eu estouro o número de ligações do carbono. Então, no ácido que tem 4 carbonos, gente, com uma dupla aqui, ó, não tem outra opção a não ser considerar a dupla aqui, ó. Tá? Aqui, ó. E agora eu vou completar com hidrogênios, né? Aqui não precisa de hidrogênio, ó. Não precisa. E nem do outro lado precisa de hidrogênio. Agora aqui precisa, ó. Aqui precisa. Aqui. Tá bom? Agora eu olho no lugar onde o carbono tem dupla, o centro estereogênico. Aqui, ó. Qual a condição para que uma molécula desse tipo tenha isomeria cis-trans? Tá vendo esse carbono aqui, ó? Olha para os ligantes dele. Quem são os ligantes desse carbono? O hidrogênio e a carboxila. Eles são diferentes entre si? Sim. Opa, isso é bom. Do outro lado, segundo carbono da dupla, hidrogênio, carboxila. Eles são diferentes entre si? Positivo. Então, esse composto tem isomeria cis-trans. Ou seja, o que significa? Esse composto, vou escrever aqui, ó. Esse
composto ocorre na natureza na forma de dois isômeros. Que seriam o cis e o trans, né? Então eu vou deixar uns minutinhos para vocês tentarem desenhar, tá? Vai, desenha os dois aí. Desenha a forma cis e a forma trans. Fala. Metanoato de isopropila. Um, dois, três. Verdade, verdade. Aqui faltou um, ó lá. Aqui, ó. O Carlos achou mais um isômero, tá, gente? O metanoato, ó, esse aqui. Quer ver, ó? Esse aqui, ó. Eu consigo ramificar aqui, ó. Tá? Consigo ramificar aqui, ó. Um, dois, três, tá vendo, ó? Eu consigo ramificar. Esse é o metanoato do quê? Isopropila. Boa. Valeu, Carlos. Isopropila. Propila. Agora pode corrigir o gabarito, então. Da questão 4. Aqui. Acho que agora não tem mais, né? É, não dá. Eu ia tentar ramificar do outro lado, mas não dá. Não dá. Boa. Isso aí. Desenha aí o cis e o trans. Vamos ver se vocês conseguem desenhar. Ixi, acabou a minha caneta. Peraí. Ó, vou desenhar o cis. Cis. Para desenhar o cis, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar, porque como o carbono aqui é sp2, a ligação é trigonal. Então eu vou colocar as duas carboxilas aqui, ó. Ó, e assim, ó. Tá? Quando você for desenhar as formas cis e trans, e, por exemplo, tiver um grupo muito grande, que nem uma carboxila, você não precisa desenhar a carboxila inteira. Desenha só um COOH, tá? Esse é o cis. O trans, basta você inverter uma das configurações. Vou colocar aqui, ó. Ó, trans, tá? Aí. Essa pergunta é muito foda, cara. É muito foda. Olha para as duas estruturas. Uma delas tem ponto de ebulição maior. Uma delas tem ponto de ebulição maior que a outra. Quem é? E por quê? É o trans. Quem pensou que era o cis? Por quê? Por causa da polaridade, né? Normalmente o cis tende a ser mais polar do que o trans. Só que nesse caso tem um problema extra. O fato das duas carboxilas estarem na posição cis faz com que elas estejam muito próximas uma da outra, certo? Fisicamente falando. Enquanto as carboxilas na posição trans estão mais distantes. O que que acontece? Quando você tem carboxilas muito próximas uma da outra, uma carboxila faz ponte de hidrogênio com a outra. Você faz uma ponte de hidrogênio interna.
Quando as carboxilas estão em trans, isso não acontece. Quando as carboxilas estão em trans, pelo fato delas não conseguirem fazer as pontes de hidrogênio internas, elas conseguem estabelecer pontes de hidrogênio com as outras moléculas. Então a interação molecular é muito forte. Aqui as interações moleculares tendem a ser mais fracas, porque é como se as carboxilas ficassem ocupadas, interagindo uma com a outra. Questão de segunda fase da Unicamp. Difícil, né? Isso é muito foda. Esse é o tipo da coisa que você fala assim, meu, pra quê? Tinha que explicar por quê. Oi. É que, no geral, a trans ela tende a ser menos polar. Por exemplo, se você colocar aqui outras coisas, vai cloro, e você fizer a soma de vetores, isso aqui dá menos polar do que isso aqui, normalmente. Então, normalmente, o ponto de ebulição do cis e do trans, ele é discutido pela polaridade. Mas nesse caso especificamente, o cara foi muito malvado, porque ele usou um grupo que faz ponte de hidrogênio com ele mesmo. Eu falaria o seguinte, na cis, eu escreveria o seguinte, ó, se fosse fazer um texto, né? Na cis, eu tenho interações intramoleculares entre carboxilas. Então, quer dizer, ao invés da molécula fazer ponte de hidrogênio com outra, ela faz com ela mesma. Isso acontece com várias moléculas, tá? Na trans, eu ponho interações intermoleculares entre carboxilas vizinhas. Tá? Não, aí não teria, porque o cloro não faz ponte de hidrogênio. Então, por exemplo, se você troca aqui por cloro-cloro e cloro-cloro, aí a resposta do Lund está perfeita. Aí o cis é mais polar. Aí o cis é mais polar e por ser mais polar, ele vai ter um ponto de ebulição um pouquinho maior, tá? Mas especificamente a casa da ponte de hidrogênio é um caso muito louco, tá? Beleza. Marcelão. Marcelão. De vez em quando sai o Marcelão. Tá aí. Professor, volta Oi, ali na 4 rapidão para tirar uma foto. volto. Nesse caso é a trans que. Quem está perguntando isso? A trans que tem maior ponto de ebulição, tá? Isso mesmo. Oh, Deus. Obrigada, prof. Nada. Agora não está mais piscando, né? Questão C. Não, até o item B. 1,2 dimetil ciclopropano. Meu Deus. 1,2 dimetil ciclopropano. Vamos devagar. Primeiro monta a fórmula estrutural plana. Oi. Peraí, vamos voltar aqui. Aqui. Ah. É porque o problema aqui é o seguinte: quando a gente vai dar nome para o éster, a segunda parte do nome vem com o nome do álcool, né? Então, por exemplo, para eu produzir essa parte ramificada, qual seria o álcool que eu deveria usar? Esse aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Aqui. Aqui. Certo? Esse aqui. Como que eu chamo esse álcool? É o propan 2-ol. Certo? Ou álcool
isopropílico. Então, na verdade, quando eu usei o termo isopropila, eu estava associando ele ao do álcool. Poderia colocar aqui metanoato de propan 2-ila? Podia. Metanoato de propan 2-ila. Ficaria assim, ó. Propan 2-ila. Não é muito comum. Porque aí eu peguei o nome propan 2-ol e troquei por propan 2-ila. Quando o álcool em questão tem um nome usual, a gente prefere usar o nome da ramificação. É para isso que serve, por exemplo, terc-butil, isobutil, isopropil. É justamente isso. Mas daria, tá? Não tá errado pensar desse jeito. Só que fica esquisito, tá? Daria sem problema. Tá? Tá, agora vamos desenhar um outro. O outro é dimetil, ciclo, oh meu Deus, propano. Ciclos de 3 ou 4 carbonos podem ter isomeria cis-trans porque eles são planos. A gente discutiu isso também em aula, tá? Nesse caso, eu vou ter um ciclo de 3 carbonos, aqui, ó. E, por exemplo, se fosse só o ciclo propano, seria CH2, CH2, CH2. Só que como tem o dimetil, eu vou colocar um CH3 aqui e um CH3 aqui. Ó. Esse é o dimetil ciclopropano. Aí eu olho como a gente fez aqui, ó. No ciclo, olha para esses 2 carbonos, ó. Considera que esses seriam os carbonos 1 e 2. Então aqui eu tenho o carbono 1 e aqui eu tenho o carbono 2. O carbono 1, ele está ligado com 2 ligantes diferentes entre si, porque tem um hidrogênio aqui ainda. E aqui a mesma coisa, eu tenho 2 ligantes diferentes entre si. Então esse composto tem isomeria cis-trans, sim. Se ele tem isomeria cis-trans, ocorre na natureza sob a forma de 2 isômeros. Tá? Lembrando, quando nós vamos desenhar isomeria cis-trans em cadeias abertas, o que vai nortear a gente no que diz respeito ao que é cis e o que é trans é exatamente uma linha que cruza a dupla, lembra? Que eu falei, olha, imagina uma linha cruzando a dupla. Divide o plano em 2 semiplanos. Aqui, você vai imaginar que o próprio ciclo vai dividir o que é um plano e o que é outro. Então, nas moléculas cíclicas, o próprio ciclo vai separar a molécula em região frontal, região posterior. Então, daqui eu vou desenhar o cis e o trans. No cis, eu vou desenhar os 2 grupos metil para frente do anel. Então, eu vou desenhar o anel. Desenho o anel. Aqui. E aí eu vou desenhar aqui uma ligação para frente, ó, que é o metil, e uma outra para frente aqui. Ó. E lá para trás os hidrogênios. Ó. Tudo bem? Então é mais ou menos isso, ó, pessoal.
Imagina que a minha mão é um anel, aqui, ó. Aqui tem um metil e aqui tem um outro metil, assim para frente, ó. Tá? Agora eu vou desenhar um metil para trás. Vai ficar um para frente e um para trás, que seria o trans. Aqui aqui H e H3C. Pronto. Cis e trans. Aqui também vale a mesma coisa, tá? Na questão de polaridade. É que aqui é hidrocarboneto, né? Mas, por exemplo, vai, bota o cloro de novo. Cloro é sempre bom. Põe cloro aqui e aqui. Se eu puser cloro em cis, ele tende a ser mais polar, porque os dois átomos eletronegativos estão para o mesmo lado. Se eu botar um cloro na frente e um cloro atrás, ou seja, na posição trans, você já tem um composto menos polar. Tá? Então, essa questão da polaridade para o cis e para o trans, ela é meio que padrão mesmo. Tá? Beleza? Então, a questão 2 é mais para a gente aprender a desenhar o cis e o trans. Vou ficar aqui, pessoal de casa, copiar. Pode, pode, pode. Por exemplo, é que nesse caso, especificamente, a molécula é muito pequena, mas você pode ter, por exemplo, assim, quer ver, ó? Eu vou inventar uma molécula, tá? Eu nem sei se ela existe. Por exemplo, olha para essa molécula aqui. Quantos isômeros espaciais existem nessa molécula? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Até para o pessoal de casa entender. Perguntaram aqui na sala para mim assim, professor, eu posso ter na mesma molécula, além da isomeria cis-trans, outra isomeria? E aí, para responder a pergunta dele, eu coloquei aqui um exemplo de uma molécula. Isso aqui é uma molécula, tá? Eu inventei agora. Quantos isômeros espaciais diferentes existem nessa estrutura? Só espacial. Eu não estou pensando em isômero plano, né? Porque se eu pensar em isômero plano, fudeu. Eu começo a trocar dupla de posição, aí vira uma zona. Vamos pensar só no espacial. Ó, aqui eu tenho um centro de isomeria cis-trans. Tudo bem? Aqui, porque ó, eu tenho esses dois carbonos aqui, ó. An e an. Observem que esses dois carbonos estão com dois ligantes, cada um diferentes entre si. Só que, olha para este queridão aqui, ó. Hã? O que é isso aqui? Carbono quiral. Quantos isômeros eu tenho? 4. Quem são eles? Você vai ter o trans D e o trans L. O que é isso? Ó, não sei se vocês conseguem perceber que essa isomeria aqui é o trans. Ó, carbono para cima, carbono para baixo. Então, o trans, ele pode ter um carbono quiral destrógeno ou levógeno. E aí você vai ter a versão cis, destrógeno e levógeno. Então, tipo, quando tem isomeria espacial, acontece esse tipo de efeito. Você tem 4 moléculas diferentes. A trans D, a trans L, a cis D e a cis L. Isso só para falar da isomeria espacial. Aqui eu não conseguiria, por exemplo, desenhar o D e o L, mas dá para desenhar o cis e o trans, né? Esse aqui é o trans. Por que esse é o trans? Traça a linha na dupla aqui, ó. Traça a linha na dupla. O que dá para perceber? Se vocês traçarem a linha aqui na dupla, ó,
Não dá para perceber que aqui tem um hidrogênio para baixo e aqui tem um para cima? Os ligantes de hidrogênio estão em posição transversal. E os carbonos estão nas posições transversais também. Agora eu vou desenhar o cis desse cara. Quer ver, ó? Ó, esse é o cis. O que que eu fiz? Tá vendo essa ligação que estava para cima da dupla? Eu rebati ela para baixo. Eu desenhei ela para baixo aqui, ó. Então, quando eu olho para isso aqui, ó, esse aqui é a versão cis desse composto. Esse aqui é a versão trans. Aqui, entendeu? Tá. Puta, olha a questão 6. Ai, ai. Questão 6. Ele deu uma molécula aí, segundo ele, possui dois pontos que possibilitam a formação de isomeria geométrica. Na cadeia, identifique os pontos que permitem a produção desses isômeros e o número possível de isômeros que podem ser desenhados. Desenhe as estruturas desses isômeros. Ah, eu adoro essa cara de vocês. De tipo, puta que pariu, não acredito que eu vou ter que escrever. Aqui ele desenhou um anel, um fenol. Fenol e éter, né? Aqui, ó. Pronto. Ó, isso aqui é o composto. Meu Deus. Eu tenho várias funções orgânicas aqui, né? Ó, eu tenho éter dos dois lados, eu tenho fenol dos dois lados, e aqui eu tenho uma dicetona, tá vendo? Ó? Uma dicetona, tá? Acharam os pontos onde tem isomeria? Tranquilo, né? Os pontos onde tem isomeria é tranquilo de você achar. Aqui, ó. O primeiro ponto onde tem isomeria está aqui, ó, sinalizado com os dois carbonos em vermelho. Aqui. Uhum. O segundo ponto de isomeria. Ah, tem aqui. O segundo ponto de isomeria, pessoal, ele está aqui, ó, do outro lado. Ó, tá? Bom, achar o número de isômeros não é difícil. Porque se você pensar o seguinte, cada ponto de isomeria pode dar origem a um cis e um trans. Então você pode ter cis, 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 trans, 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 certo? Beleza? E o trans cis não vale, né? Porque é o mesmo que o cis trans, porque um lado é igual ao outro, né? Tá? Beleza? Então eu teria três isômeros aqui. Esse aqui é qual? Trans, trans. Então esse aqui é o trans, trans. Trans e trans. Tá, agora eu quero desenhar o cis, cis. Fudeu. Eu vou ter que rebater isso aqui para baixo, ó.
E vou ter que rebater isso aqui para baixo. Aí eu vou desenhar o cis, cis. Vamos lá. É desafiador, né? E eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou manter essa parte aqui bonitinha, ó. E as duplinhas aqui, ó. Aqui. Agora eu vou ter que desenhar esse trambolhão aqui, ó, para baixo. Ô, gente, olha para a ligação aqui. Olha para o OH. O OH está em que posição do anel em relação a essa daqui? Um para. É um para, não é? E o OH e o éter estão em posição o quê? Orto. Aqui é orto, né? Ó. Orto entre si. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou desenhar um anelzão aqui. Desenhei. Taca ali o anel. Tá? Desenha a hidroxila na posição para do anel. Para. Ok? E o éter, ele está na posição meta em relação a essa ligação, não é? Onde está a posição meta em relação a essa ligação? Pode ser aqui ou aqui, né? Ficar aqui, ó. Ó. Agora, gente, vê se vocês conseguem perceber aqui, ó, que os dois hidrogênios estão para cima. Tá vendo, ó? Antes o hidrogênio estava para baixo e o outro para cima. Agora está no cis. Agora copia desse lado aqui, ó, a mesma coisa. Que aí você tem o cis, cis. Para. Olha. Olha, se existe uma coisa que a gente chama de chave e fechadura, dá para perceber claramente isso, né? Essa chave não é igual a essa, né? Tá bem claro isso. Tá? E aí eu teria a segunda. Então aqui é cis, cis, né? Cis. Oi. É, então, aqui eu acho que não acontece. Aqui eu acho que não acontece porque essa hidroxila não está tão perto dessa. Porque, tipo, o que que poderia fazer ponte de hidrogênio interna? Hidroxilas, né? Então, nesse caso, eu acho difícil isso acontecer mesmo no cis, tá? Porque tá, a molécula é bem grande. Né? Agora eu vou tentar desenhar a última possibilidade, gente. A última possibilidade é desenhar uma assim e a outra assim. Uma trans e outra cis. Vamos lá. De cetona. Eu sempre começo pelo meinho aqui, ó. Aí essa parte aqui, ó, eu vou copiar a da molécula do lado. Ó, tá? Copiei a parte cis aqui. E a outra parte aqui eu vou copiar a trans. Pronto. Meu Deus. Olha lá. Tá, é isso aqui. Essa daqui é a trans cis. Eu sei que é um pouco cansativo esses desenhos, tá, gente? Mas acreditem em mim.
Quanto mais você desenha, mais fácil você reconhece. A hora que você entrar numa prova de múltipla escolha e aparecer isso aqui, você vai bater o olho e vai lembrar exatamente porque você já fez esse desenho, tá? Numa prova de múltipla escolha, a gente não vai ter que desenhar, mas isso ajuda a gente a firmar bem a observação, identificar o cis e o trans. Tá? Tá aí a resposta. Aqui, eu nem vou discutir, porque fica mais complexo, né? A questão da polaridade delas. É difícil imaginar. Eu acredito que a polaridade delas deva ser bem baixa, né? Porque você, tanto a cis, enfim, por quê? Porque você tem duas hidroxilas, mas a cadeia é muito grande, né? Então aqui elas devem ser pouco polares, mas provavelmente o fato de uma ser cis ou trans deve mudar a polaridade. Tá? Tá aí então a questão 6. Oi. É só por isso. É só por isso. Porque, por exemplo, numa situação, por exemplo, se você trocasse esse grupo, aí você teria 4 isômeros. Entenderia? Agora, o problema é que você tem dois grupos iguais, né? Então, tipo, não faz diferença se esse grupo tá assim e esse assim, ó. Que nem aqui, ó. Ou assim. É a mesma molécula. Entendeu? Mas isso é uma percepção que você tem que ter. Tipo, troca isso para cima e troca isso para baixo. É a mesma, tá? Porque essa molécula é simétrica. Esse é o problema. O problema é que essa molécula ela é totalmente simétrica. Então, em moléculas simétricas, isso vai acontecer. Por exemplo, aqui não aconteceu. Se você colocar duplas em lugares muito diferentes e a molécula não for simétrica, aí você vai ter os 4 isômeros. Cis-cis, cis-trans, trans-cis e trans-trans. É que esse é um caso bem particular. Tá? Ele tem 2 centros de isomeria, só que a molécula ela é simétrica. 2 elevado a n. 2 elevado a n. É o mesmo princípio da contagem. Tá? Só que nesse caso não. Ah, então, isso é um isômero. Então, é 1, 2, 3. 3 isômeros possíveis. Tá? 3 isômeros possíveis. Oi, não sei, tá na posição errada? Tá? Esse, 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 aqui. Ah, é verdade, ele tá em meta aqui, né? Ele tá em orto no OH, verdade. Perdão, gente. Obrigado. Aqui, né? Agora tá certo, né? É isso? Agora deu. Beleza. Isso aí. Questão 7. Atividade ótica foi um mistério fundamental da matéria durante a maior parte do século XIX. O físico francês Jean-Baptiste Biot, em 1815, descobriu que certos minerais eram oticamente ativos, ou seja, desviavam o plano de luz polarizada. Em 1948, Louis Pasteur foi além e, usando um polarímetro, percebeu que o fenômeno está associado à presença de 2 tipos de substâncias oticamente ativas: as destrógenas, que desviam a luz para a direita, e as levógenas, que desviam a luz para a esquerda. As observações de Pasteur começaram a se conectar com outras anteriores, como, por exemplo, as de Shelley, que em 1770
isolou o ácido lático, figura 4, oticamente ativo do leite fermentado. E Berzelius, que em 1807 isolou a mesma substância dos músculos, porém com atividade ótica. Então, assim, é um texto que fala sobre isomeria ótica, basicamente. Com base no texto e nos conhecimentos sobre isomeria ótica, assinale o que for correto. Ô, gente, primeiro, vamos olhar para a molécula que ele citou aí. Dá para dizer que essa molécula de fato tem atividade ótica? Sim. Eu vou olhar para a molécula e procurar o carbono quiral. Eu vou olhar para a molécula e procurar o carbono quiral. Quiral. Aqui. E aqui. Isso aqui é o ácido lático, ó. É o 2-hidroxipropanoico, né? A gente tinha botado, na aula de nomenclatura, eu tinha falado dele. É o 2-hidroxipropanoico. Acharam o carbono quiral aí, gurizada? Sim. Onde está o carbono quiral? O carbono quiral está aqui, ó. Então, existem duas moléculas ativas, né? No sentido de atividade ótica. Item A. Os isômeros óticos do ácido lático possuem propriedades físico-químicas diferentes, como, por exemplo, ponto de fusão e ebulição. Não. Peraí, professor, mas eles não são isômeros? Sim. Isômeros não são diferentes? Sim. Mas existem níveis de diferenças. Por exemplo, quando eu pego um álcool e um éter, isômeros de função, as propriedades são muito diferentes. Quando eu pego isômeros cis-trans, as propriedades também são bem diferentes, mas elas não são tão diferentes quanto, por exemplo, o isômero de função. Os isômeros óticos, gente, eles não têm propriedades físicas diferentes. O ponto de ebulição do destrógeno é igual ao do levógeno. Se o destrógeno faz ponte de hidrogênio, o levógeno vai fazer ponte de hidrogênio. Se o destrógeno é lipofílico, o levógeno vai ser lipofílico. Então, as propriedades físico-químicas, elas não são diferentes. O que são diferentes são propriedades biológicas. Então, vou escrever aqui, ó. Isômeros ópticos são diferenciados apenas pela atividade ótica. Vou escrever aqui, ó. Apenas pela atividade óptica é a única coisa que permite a gente diferenciar um destrógeno do levógeno. E, eventualmente, porque não é sempre que isso acontece, eventualmente, pela atividade biológica. Caso isso aconteça. Pela atividade biológica. E aí pode acontecer tudo que é possível. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter, por exemplo, vamos supor, uma mistura, você tem lá um destrógeno e um levógeno. Pode acontecer dos dois terem atividade biológica. Então, por exemplo, é um destrógeno que é usado como analgésico. O levógeno também é usado como analgésico. Pode acontecer de um deles ter atividade e o outro não, ou pode acontecer deles terem atividades opostas, ou não necessariamente opostas, mas diferentes. Tipo, um é analgésico e o outro, sei lá, você fica chapado e vai pelado para rua. Assim, tá? O caso da talidomida é um caso desse tipo, né? Tipo, um dos isômeros causava má formação fetal. E o outro isômero era biologicamente ativo. Então, esse é um exemplo, tá? Por isso que a gente, quando fala de isomeria ótica, fala desse teste maldito, porque é a única forma de você diferenciar os isômeros, tá? B. O ácido lático isolado do músculo por Berzelius era oticamente ativo
Porque possuía plano de simetria. É justamente o contrário. Moléculas que têm atividade ótica não têm plano de simetria. Por isso a gente consegue desenhar os isômeros. Vamos desenhar. Então a B está falsa. A B está falsa. Peraí, deixa eu trocar a tinta da minha caneta, gente. A B está falsa. Ó, para quem não viu a aula de isomeria, como que eu posso desenhar isômeros óticos? Você tem duas maneiras para fazer isso. Então vamos lá. Formas para desenhar o laço do lático. Lembra, pessoal, que o carbono assimétrico ou carbono quiral, ele é um carbono tetraédrico, hein? Se ele é um carbono tetraédrico, a geometria molecular dele é tetraédrica. Olha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, eu já coloquei H. Vou colocar o metil aqui, ó. Aqui o metil e aqui o HO. Ó. Essa seria uma representação de um dos isômeros do ácido lático. Não dá para a gente saber se ele é o destrógeno ou o levógeno, só sabe que ele é um isômero. Essa molécula não tem plano de simetria. Ela não tem plano de simetria. Você pode tentar cortar essa molécula de qualquer jeito, que ela não vai ser simétrica. E por que ela não tem plano de simetria? Porque ela tem 4 ligantes diferentes. Por exemplo, tenta imaginar, porque isso foi uma discussão que a gente teve no final da semana passada com alguns alunos. Tenta imaginar, por exemplo, se aqui no lugar do CH3, ó, tivesse uma hidroxila. Aí eu teria um plano de simetria. Toda vez que a molécula tem um carbono com. Por isso que precisa ter o carbono quiral. Porque se tem o carbono quiral, significa que a molécula não tem plano de simetria. Se não tem plano de simetria, eu posso desenhar o enantiômero dela. Essa frase é muito foda, né? Se tem carbono quiral, não tem plano de simetria. Portanto, eu posso desenhar o enantiômero. O enantiômero, eu vou desenhar ele como se eu estivesse olhando por espelho. Ó, desenhei as moléculas meio que uma de frente para a outra, tá vendo? Ó, aqui, peraí que a conexão tá meio ruim. Pessoal de casa, vocês estão me ouvindo? Porque a conexão tá meio oscilando. Qualquer coisa vocês avisem aí, tá? Danilo, fala de novo porque eu não tô te ouvindo. Ó, aqui tá um isômero. Aqui tá o outro isômero, ó. Agora tem que tomar cuidado para quem você vai desenhar. Desse lado aqui, ó, eu vou desenhar quem? É o metil. É o metil. Tá. O truque para desenhar enantiômeros é um truque, pelo amor de Deus. O truque para desenhar o enantiômero é imaginar a molécula se olhando no espelho. Tudo bem? Se você olhar para essa molécula e imaginar como ela estaria, como seria a imagem dela no espelho, isso é o enantiômero dela, tá? Então, ó. Esses são os dois enantiômeros do ácido lático. Tá bom? Esse é um jeito. O outro jeito que eu ensinei para vocês também na semana passada foi a tal da projeção de Fischer, que é um jeito muito mais fácil de desenhar esse negócio. Então você pode desenhar assim ou assim, ó. A cruzinha, o meio da cruzinha é o carbono quiral. Aí o primeiro isômero você desenha do jeito que você quiser, ó. H, COOH, CH3, HO. Pronto. Esse é um deles. O outro, você desenha como se você estivesse olhando no espelho. Ó, tá aqui. Tudo bem? Os dois jeitos são aceitos, assim e assim, tá? Esse aqui é chamado de projeção de Fischer. Então, por que que a B está falsa?
Ele fala que o ácido lático isolado por Berzelius era oticamente ativo porque possuía plano de simetria. Não, é o contrário. O ácido, aí é C. O ácido lático possui 2 carbonos quirais e 2 isômeros óticos. Não, né? Só tem um quiral. Só tem um quiral. D. O ácido lático do leite fermentado isolado por Shelley pode formar até 2 misturas racêmicas. Finalmente apareceu essa palavra, né? Estava demorando. Vamos voltar um pouquinho no enunciado para ver um pouco esse trecho. Ele fala assim, lá no finalzinho já. As observações de Pasteur começaram a se conectar com outras anteriores, como as de Shelley, que em 1770 isolou o ácido lático oticamente inativo do leite fermentado. Presta atenção nessa frase. O Shelley isolou um ácido lático oticamente inativo. Para um pouco. Olha para o ácido lático. O ácido lático, ele tem carbono quiral. Se ele tem carbono quiral, como pode um cara ter isolado um ácido lático que não tem atividade? Isso não é possível. O que acontece é o seguinte, é aí que entra o conceito de mistura racêmica. A história é a seguinte. Por que que um isômero destrógeno chama destrógeno? Porque se você colocar esse isômero no teste da luz polarizada, ele vai desviar para a direita. O levógeno chama levógeno, porque se eu colocar ele na luz polarizada, ele desvia para a esquerda. O que os químicos começaram a fazer, então, a partir deste momento? Misturar os isômeros. Então, vamos pegar um pouquinho de destrógeno e misturar com levógeno. E aí aconteceu uma coisa muito curiosa. Quando eles misturavam o destrógeno com o levógeno, a luz poderia desviar, desde que houvesse uma predominância de um dos isômeros. Então, tipo, se tivesse lá dentro da mistura um mol de destrógeno com 2 mols de levógeno, a mistura desviava a luz para a esquerda. Se tivesse lá 2 mols de destrógeno com 1 mol de levógeno, a mistura desviava para a direita. Então, as misturas de enantiômeros, elas podem ter atividade ótica, mas também podem não ter. Para que uma mistura de enantiômero não tenha atividade ótica, é preciso que exista ali a mesma quantidade de moléculas. Então, misturas de enantiômeros podem ser oticamente inativas. Então, na verdade, o tal do Shelley, que isolou o ácido lático, provavelmente, na hora que ele foi fazer lá o teste, ele não viu atividade ótica. Por quê? Porque ele tinha isolado uma mistura. E essa mistura era uma mistura equimolar. Então, vou escrever assim, ó. Misturas de enantiômeros podem ser oticamente inativas desde que sejam equimolares. Tudo bem o termo equimolar, gente? Ou preciso colocar aqui um isto é? Não, né? Tem o mesmo número de mol. Tá. Misturas de enantiômeros podem ser oticamente inativas desde que sejam equimolares. Quando a mistura tem essa característica, ela vai se chamar de mistura racêmica. Mistura racêmica. Tá? É uma mistura que tem isômeros óticos na sua composição, o destrógeno e o levógeno, porém na mesma quantidade. Então é como se a presença do destrógeno e do levógeno anula a atividade que eventualmente a luz poderia ter. Isso é muito estranho.
Eu confesso para você que até hoje eu acho bem estranho. Então, não tem como a mistura ter plano de simetria. Lá dentro você tem moléculas assim e assim. Então, por exemplo, nenhuma delas tem plano de simetria. É muito louco. Só que os efeitos delas acabam se anulando. Tá? Só uma outra coisa, tá, gente? Para você, por exemplo, para você construir uma mistura racêmica, você não pode pegar o destrógeno de uma molécula e o levógeno da outra. Entende o que eu estou dizendo? Tem que ser o destrógeno e o levógeno do mesmo isômero. Então eu vou pegar o D e o L do ácido lático. Isso é mistura racêmica, tá? Beleza? Então quando ele fala assim, ó, na D, né? O ácido lático do leite fermentado, isolado por Shelley, pode formar até duas misturas racêmicas. Não, uma só. Uma só, tá? Aí, o ácido lático do leite fermentado isolado por Shelley tinha os dois enantiômeros em quantidades iguais. Isso é mistura racêmica. Sim, sim, tá? Mistura racêmica. Tem, tem como formar uma mistura racêmica, mais de uma. Só que aí você tem que ter mais de um quiral. Aí você tem que ter mais de um quiral. Porque, por exemplo, só que aí vira uma cara, aí vira uma putaria. Desculpa aí. Ó, por exemplo, imagina que você tem uma molécula assim, ó. Eu não vou nem desenhar a molécula. Tipo assim, ó. C1, C2, tá? Foda-se. Não lembra da banana de pijama? Não tinha B1 e B2? Então, C1 e C2. Tá, aí o que que acontece? Vamos supor que esses carbonos sejam carbonos quirais diferentes. Então, se eu tenho uma molécula com dois quirais, porque a pergunta dela foi assim: dá para ter mais de uma mistura racêmica? A resposta que eu dei para ela foi sim, desde que a molécula tenha vários quirais. Então, por exemplo, quantos isômeros oticamente ativos eu tenho numa molécula com dois quirais? C1 seria o DD, um isômero, que vai ser destrógeno. LL, levógeno. DL, D1, L2 e LD. Aqui. Não, então, porque é o seguinte. Quantos isômeros eu tenho aqui? Quantos pares de enantiômeros eu tenho? Dois. Isso é um par? Isso é um par. Para você ter mistura racêmica, você tem que ter os dois enantiômeros. Então, por exemplo, se eu misturar um mol disso com um mol disso, não. Se eu misturar um mol disso com um mol disso, racêmica. Se eu misturar um mol disso com um mol disso, racêmica. Se mudar a proporção já não é mais racêmica. Então, por exemplo, o número de misturas racêmicas é a metade do número de isômeros. O número de misturas racêmicas é a metade do número de isômeros. Por quê? Porque para um número de isômeros, quantos enantiômeros você tem? Metade de pares. Não dá para entender nada disso, né? Vai contando mesmo. Então, aqui, ó, isso seria uma mistura racêmica. Se eu misturar um mol e um mol, né? Tipo, a mesma quantidade de mols. E aqui seria uma outra mistura racêmica. Par de enantiômeros, enantio e enantio. Pergunta bem foda. Bem foda. Por que que se eu pegar um mol de esse é foda. Se eu pegar um mol desse cara e um mol desse, por que que eu não consigo formar uma racêmica? Porque eles não são enantiômeros. Eles são o quê? Olha, apareceu a palavra. Diastereoisômeros. Eu só consigo formar a mistura racêmica com enantiômeros. Se um cara for diastereoisômero do outro, eu não consigo mais. Tá? Próximo. Então ficou alternativa E, né, gente? Na questão 7, alternativa E. Ficou longa essa questão, hein? Questão 8.
8. Durante o processo de transpiração, o ser humano elimina secreções ricas em proteínas e lipídios por intermédio das glândulas sudoríparas. Bactérias presentes nas axilas utilizam tais secreções como alimento e produzem compostos mal cheirosos, como o ácido suvacóico. Suvacóico, esse era o nome usual dele, ácido suvacóico. Aí ele fala assim: sim, é correto afirmar que o ácido suvacóico. Bom, vamos desenhar ele aqui. Qual que é o nome do ácido suvacóico? É 3-metil-X2-enóico. Meu Deus. 6 carbono, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Ó, aqui é aqui é o X. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3-metil. Ó, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse aqui é o 3. E aí eu tenho uma dupla. Vixe, no 2. Ô, gente, o 2 é esse aqui, ó. Aham. Então eu vou pôr a dupla aqui, ó. Pronto. Tá, beleza. Assim, é correto afirmar que o ácido 3-metil-X2-enóico é uma substância que, de cadeia carbônica insaturada e que apresenta carbono quiral. Não, né? Eu não estou vendo quiral, gente. Porque, ó, esse carbono não é quiral, porque ele está ligado com 3 hidrogênios. Aqui também não é. Esse carbono não é quiral, porque ele está com dupla, tá? Não tem carbono quiral. B. Pode reagir com etanol e formar um éter. Isso aí pode reagir com etanol? Nem fudendo. Se isso aqui reagir com etanol. Não, na verdade, o problema não é que ele não pode reagir com etanol. Ele pode reagir com etanol, sim. Ele só não vai formar um éter. Ele vai formar um éster, tá? A A tá falsa, a B tá falsa, forma éster. Pode escrever aí. Inclusive, a gente sabe montar essa reação, né? O etanol aqui vai formar um éster. Tá? Próximo. Apresenta isomeria geométrica. Pronto. Acabou. Cisotrans ali. Ah. Vocês viram que os 4 grupos são diferentes, né? Quais são os grupos que estão ligados nesse carbono aqui, ó? Quem são os grupos? Hidrogênio, carboxila. Quem são os grupos que estão ligados aqui? Metil e esse rabicó. Como eles são todos diferentes, como que eu classifico o cis-trans? Pelo peso molecular. Nesse carbono, cadê o ligante leve? Hidrogênio. Nesse carbono, cadê o leve? Trans. Entenderam como faz? É rapidinho, cara. Tá? Ligantes leves em trans, ligantes pesados em trans, trans. Tá? Acabou a questão. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Por que que a D está errada? O que está errada na D? São 3 sp2, exatamente. Ó. Aqui, aqui, aqui. Tá? Ocorrem. Aí tudo bem. A outra, tranquilo. Então ficou C. Se eu quisesse desenhar o cis. Lá vou eu com essa merda de novo, né? Ó, eu vou desenhar o cis, tá? Se você quiser desenhar, fica à vontade. Se fosse você, desenharia, né? Já imaginou se aparece na prova? Puta, o Danilo pediu pra desenhar, não consegui. Bem que minha mãe falou. Oh, meu Deus. Ó, o que que eu fiz?
Aqui o trans, eu vi que era trans porque o hidrogênio está aqui, né? E o metil está aqui. Então eles estão em transversal. Eu queria que o hidrogênio ficasse para cima também, com o metil. Então o que que eu fiz? Eu trouxe a carboxila para baixo aqui, ó. Desenhei ela para baixo aqui, ó. Agora eu tenho os dois ligantes pesados na posição igual uma pertinho do outro, que seria a posição cis, tá bom? Gente, a questão número 8, 9, a ideia dela é bonita, mas ela foi um pouco infeliz no da figura. Não sei se vocês já tentaram fazer essa questão alguma vez na vida. Eu me lembro que a primeira vez que eu tentei fazer, eu fiquei um tempão tentando entender a figura, que a figura não está muito bem desenhada. Ele fala o seguinte, ó, a seguir, a imagem a seguir indica a sequência de uma simulação computacional sobre a análise de uma propriedade física exibida por um fármaco. Então é assim, essa imagem mostra um programa de computador fazendo um teste numa molécula. Traduzindo, é um programa de computador fazendo um teste em uma molécula. Observa que lá no meio tem um tubinho com uma molécula lá dentro. Então à esquerda eu tenho uma lâmpada, né? Aí, não sei se vocês perceberam, tem um desenho assim, ó, saindo da lâmpada. Viram? Esse desenho, ele atinge uma coisa aqui. Aí, aqui tem o tubo com a molécula. Aqui tem uma substância, X, tá? E aí aqui sai o raio. Aqui. É isso. Isso. Tá? Isso aqui o que que é? É a luz. Isso aqui é a luz, ó. É a luz. Perdão. Isso aqui é o polarizador. Tudo bem? E aí ele foi tirando fotos. Primeira foto. Na segunda foto, aparece, não sei se vocês viram aqui, aparece um risco branco, um risquinho aqui assim, ó. Já dentro do tubo. Acharam ele? Isso na figura do meio. E na figura de baixo, essa linha aparece aqui, ó. Então, o que que dá para perceber? O que que dá para perceber aqui, ó? Aqui eu estou fazendo um teste de luz polarizada. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho a luz. O polarizador polarizou a luz. Ok? Ó, polarizador polarizou a luz. Ela estava assim, passou a vibrar assim. Aí, quando essa luz passar pela molécula, o que que pode acontecer com ela? Se a molécula tiver atividade ótica, essa luz tem que fazer isso aqui, não tem, ó? Entortar. Se a molécula que estiver aqui dentro não tiver atividade ótica, a luz entra e sai do mesmo jeito. Entenderam o que o desenho está tentando mostrar? Tá? É super difícil, porque é muito detalhezinho. Você fala mesmo, né? Por exemplo, a primeira vez que eu vi esse desenho, eu nem enxerguei essa linha aqui dentro. Depois que eu fui olhar, né? Ok. Aí é o seguinte, a pergunta dele é: entre os fármacos indicados abaixo, qual ou quais exibem resposta similar ao observado aqui? Ô, gente, pela figura que ele mostrou, a substância que está lá dentro tem atividade ótica? Não. Por quê? Porque o raio de luz polarizado entrou assim, ó, e saiu do mesmo jeito. Então aqui, ó, eu tenho uma substância sem atividade ótica.
Eu quero que. Ele pergunta: eu quero que você indique para mim qual das substâncias que são mostradas aí teriam resposta similar a isso aqui. Ou seja, substâncias que não têm atividade ótica. Procura aí. Ah, nem vou perguntar. E aí? Quem é a substância que não tem atividade ótica? Só tem uma, eu acho, hein? Acho que é o paracetamol, né? Por que que o paracetamol não tem atividade ótica? Porque não tem carbono quiral. As outras substâncias, o captopril e o ibuprofeno, têm atividade ótica, tá? Então a resposta é paracetamol. C. Tá aí. Próxima. Olha a molécula que o desgraçado desenhou. Olha essa molécula, gente. Eu não vou desenhar nem fudendo. Vocês são engraçadinhos, né? Bom, pelo menos eu não recebi crítica quanto aos desenhos, né? Eu caprichei mais agora, aprendi a lição. Hã? Segundo a crítica de arte literária, tava uma bosta. Tava um lixo. Eu me senti, como é que chama aquele? Romero Brito, tá ligado? Eu me senti o Romero Brito agora. Aquele artista também que faz aquelas cagadas. 10. O fluvinol, cuja estrutura é mostrada abaixo, foi isolado de uma esponja marinha presente na costa da Espanha. Nossa. Tá aí a molécula. E aí, olhando na molécula, ele vai fazer algumas perguntas para nós. Frase 1. É um hidrocarboneto acíclico insaturado. E aí? Não, não é. O que que tá errado? Ele não é um hidrocarboneto. Não tem um oxigênio boiando aí no fundo, né? Ele é um álcool, né, gente? Ele é acíclico, tudo bem porque a cadeia é aberta, e ele é insaturado porque tá um monte de dupla aí, tripla, tem até tripla no canto da cadeia. Apresenta ligações duplas em trans e cis? Sim. Por exemplo, eu vou desenhar o trecho da dupla que está em trans, só para vocês verem aqui, ó. Ah, tá. Olha aqui, ó. Ó. Tá vendo essa parte da molécula? Bem no comecinho dela, ela está em trans aqui, ó. Hidrogênio para baixo, hidrogênio para cima. Tudo bem? A cis é essa parte aqui. Ó. Você tem uma sequência de carbonos aqui, ó. E aí chega uma parte assim na molécula. Essa parte é a parte que está em cis. Então ela tem trans e cis. Tá? Apresenta 4 isômeros com geometria linear. Aliás, apresenta 4 carbonos com geometria linear. O que que eu tenho que procurar num carbono para saber a geometria dele? Hibridização. Aí é o seguinte, gente. Carbono sp3, geometria tetraédrica. Carbono sp2, trigonal. E carbono sp, linear. Quais são os tipos de carbono sp? Ou carbono que faz tripla simples, ou carbono dupla-dupla. Então, o que que eu tenho que procurar aqui? Ele diz que tem 4 carbonos assim, ó. E aí? Tem. Aqui no começo tem 2 logo, ó. Carbono, carbono. E se você olhar na parte de baixo da molécula, também tem.
Bem na parte de baixo tem um outro grupo funcional igualzinho esse, que a molécula faz assim, né? Ela faz uma cobrinha aqui. Então aqui eu tenho 2 carbonos sp e aqui eu tenho 2 carbonos sp. Esses carbonos formam geometria linear, 180 graus, tá? Beleza? Então é verdadeira essa também. Então ficou hidrocarboneto acíclico insaturado, falsa. Apresenta ligações duplas trans e cis, verdadeiro. 3. Apresenta 4 carbonos com geometria linear, verdadeiro. 2 e 3, alternativa D de dado. Alternativa D de dado. 10. Questão número 11. Assinale os compostos que podem existir como isômeros geométricos. Vamos ver se vocês ficam tão bons de olhar, vai. Assinale os compostos que podem existir como isômeros geométricos. Bom, esses trans, né? Cara, você tem que ir desenhando rapidão. Qual que é o primeiro composto? 2-hexeno. E aí? Tem, né? Ó, carbono com ligantes diferentes, carbono com ligantes diferentes. Esse aqui que eu desenhei é o cis ou trans? Trans, tá? Como seria o cis? Lá vou eu de novo. Ah, dane-se vocês. Vocês podem ir embora se vocês quiserem. Grosso. Ó, tô brincando, tá, gente? Não vai embora, não. Ó, aqui seria o cis e o trans, tá? Ok? Verdade. 2. Um bromo, 2 clorobutano. Eu não vou nem perder meu tempo desenhando essa merda. Por quê? Não tem dupla? Se não tem dupla, não tem cis trans, gente. Esquece. Larga a mão, tá? Esquece. Ácido butenoico. Ou, hã? É ciclo? Ah, eu desenhei errado. Não, então é clorociclobutano? Ah, então tá. Então pode ter. É porque eu não vi o ciclo. Ah, aí fudeu, tem, né? É ciclo, tem. É o 1 cloro, 2 bromo, é isso? Então tanto faz. Vamos desenhar um cloro aqui, ó. Ah, é porque é em ordem alfabética, tá certo. Ó, bromo e cloro. Ó, ó lá. Deixa eu tirar. Espera aí, né? O pessoal de casa não enxerga. Ó. Esse é o? Esse é o cis. Para o trans. Não é tão legal orgânico, né? Vamos lá. Esse aqui é o trans. Próximo. Ácido 2-butenoico. Ácido 2-butenoico. But. 1, 2, 3, 4. Ácido. Carboxila. 2. Dupla. Ah, ó, tem, né? É but 1, 2, né? Aqui. Esse é o? Sempre que o quebradinho é sempre trans. Repararam isso? Agora eu vou desenhar o cis.
Olha lá. Oh, meu Deus. Ó, tá bom? Os dois isômeros ali, o cis e o trans. Na verdade, é o trans e o cis. Tá? Próximo. Para nitrofenol. Olha, apareceu uma coisa diferente aí, né? Vocês lembram como que é o grupo nitro, gente? Ele é super raro de aparecer. O grupo nitro é o grupo NO2. Que assim, quando a gente estuda composto nitrogenado, tem um monte de função nitrogenada, né? Tem aminas, amidas, nitrilos, isonitrilos e nitrocompostos. A gente nem estuda os três últimos. É importante, é amina e amida. O grupo nitro é o grupo NO2, que vai aparecer aqui no anel. Como ele está aí na posição para, eu tenho isso aqui, ó. Aqui. O grupo nitro, eu vou montar a estrutura dele porque eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Ó, o grupo nitro, pessoal, quando a gente for falar de reações orgânicas, eu vou citar ele com mais calma. O grupo nitro, ele é derivado do ácido nítrico. Tem várias reações orgânicas que a gente vai usar o ácido nítrico para reagir. E esse aqui é o grupo nitro, ó. O nitrogênio ele está fazendo as três ligações covalentes dele, sendo que uma dupla é com oxigênio, e ele está usando o par de elétron para fazer dativa, tá? Está na posição 4 aqui. Tá? Isso não tem isomeria cis-trans, gente. Isso não tem. Isso aqui não tem isomeria cis-trans, tá? E aí o último é o 1-propeno. 1-propeno. Met-et-prop. A ligação está no carbono 1. H. Esse também não tem isomeria cis-trans, né? Embora o composto tenha a dupla, ele tem nesse carbono da esquerda dois ligantes iguais, ok? Então ele não tem isomeria cis-trans. Também não tem isomeria cis-trans. Tá bom? Beleza? Vamos almoçar? A gente deixa os próximos para a próxima aula, tá? Faltam acho que 3 ou 4. Oi. Acho que é lá para 1h30, tá? Lá para 1h30. Espera só um pouquinho, deixa eu só desligar aqui, rapidão. Eu vou soltar os simulados para vocês, gente, às 2 horas, 2 e pouquinho, tá? Mas eu vou mandar em PDF também, tá? É porque eu sei que alguns de vocês querem o simulado. Só que, gente, deixa eu pedir um favor para vocês. Eu só vou entregar o simulado escrito para quem se inscreveu, tá? Porque ele tem número limitado de provas. Não vai ter prova para todo mundo.